Graça e paz, irmãos, amém? Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé, vamos fazer a leitura do Salmo 139. Salmo 139. Glória a Deus. Mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de podermos estarmos nos seus atos, adentrarmos nos seus atos e louvarmos o seu nome. Podemos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor, amém? Salmo 139 diz assim: Ó Senhor, Tu examinas meu coração e conheces tudo a meu respeito. Sabes quando me sento e quando me levanto, mesmo de longe conheces meus pensamentos. Tu me vês quando viajo e quando descanso. Sabes tudo o que faço. Antes mesmo de eu falar, Senhor, sabes o que vou dizer. Vais adiante de mim e me segues. Põe sobre mim a tua mão. Esse conhecimento é maravilhoso demais para mim. É grande demais para eu compreender. É impossível escapar do teu espírito. Não há como fugir da tua presença. Se subo aos céus, lá estás. Se desço ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu tomar as asas do amanhecer, se habitar do outro lado do oceano, mesmo ali, tua mão me guiará e tua força me sustentará. Eu poderia pedir a escuridão que me escondesse e a luz ao meu redor que se tornasse noite, mas nem mesmo na escuridão posso me esconder de ti. Aleluia. Para ti, noite é tão clara como o dia. Escuridão e luz são a mesma coisa. Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas e disso eu sei muito bem. Tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia de minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Como são preciosos os teus pensamentos a meu respeito, ó Deus. É impossível enumerá-los. Não sou capaz de contá-los. São mais numerosos que os grãos de areia. E quando eu acordo, tu ainda estás comigo. Aleluia. Ó Deus, quem dera destruísse os perversos. Afaste de mim assassinos. Eles blasfemam contra ti. Teus inimigos usam o teu nome em vão. Acaso, Senhor, não devo odiar os que te odeiam? Não devo desprezar os que se opõem a ti? Sim, eu os odeio com todas as minhas forças, pois teus inimigos são meus inimigos. Examina-me, ó Deus, conhece o meu coração. Prova-me e vê meus pensamentos. Mostra-me se há em mim algo que te ofende e conduze-me pelo caminho eterno. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que salmo maravilhoso, né? Que salmo poderoso. Saber que o Senhor, Ele nos sonda. Quantas vezes talvez alguém olhe assim e não nos entenda, muitas vezes, né? Mas o Senhor, Ele conhece as verdades do nosso coração. Ele conhece as nossas necessidades. Ele conhece todos os nossos dias. Então que nós possamos nesta noite abrir nosso coração, abrir a nossa mente e receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite, amém? Pai eterno, eu te louvo, eu te glorifico, eu te exalto, Senhor. Nós temos palavras, Senhor, para expressar a gratidão a ti, Senhor. Neste dia, Senhor, o que me define, Senhor, gratidão a ti, ó Pai, por todos os feitos, benefícios que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Dias difíceis têm ocorrido, Senhor, mas mesmo nos dias difíceis, o Senhor está conosco. Aleluia, o Senhor é o nosso pastor. De nada teremos falta. Senhor, guarda-nos. Senhor, recebe o nosso louvor nesta hora. Receba a nossa adoração, Pai. Obrigado pelos teus filhos que aqui já estão presentes. Obrigado, Senhor, por aqueles que estão nos assistindo nesta hora, Pai. Derrama da tua graça, derrama da tua unção nesta hora, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos glorificar, adorar o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Realmente, como a pastora
falou aqui, palavras não poderiam expressar e nem descrever a grandeza do nosso Deus, porque Ele é majestoso, Ele é poderoso, Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de perdão, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então que possamos nesta noite exaltá-lo e engrandecê-lo através dos louvores e através da Tua palavra. Aleluia, Jesus. Queremos expressar, ó Deus, a Ti nesta noite todo o nosso louvor, Jesus, e declarar que Tu és grande, Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Adore ao Senhor aí no Teu lugar. Aleluia, Jesus. Todos juntos. Grande, poderoso, não existe outro Deus, forte, invencível, não há outro Deus. Declare mais uma vez: grande, poderoso, não existe outro Deus, forte, invencível, não há outro Deus. Está acima de todas as coisas, nada se compara ao que Ele fez. Todos se prostram à sua grandeza, como é poderoso nosso Deus. Está acima de todas as coisas, nada se compara ao que Ele fez. Todos se prostram à sua grandeza, como é poderoso nosso Deus. Ele é poderoso, Ele é poderoso, Ele é poderoso, e eu me rendo a esse Deus, e eu me rendo a esse Deus. Ele é poderoso, sim, Ele é poderoso, Ele é poderoso, e eu me rendo, Deus, e eu me rendo a esse Deus, e eu me rendo a esse Deus. Oh, oh, sim, Ele está acima de todas as coisas. Aleluia. Está acima de todas as coisas, nada se compara ao que Ele fez. Todos se prostram à sua grandeza, como é poderoso nosso Deus. Está acima de todas as coisas, nada se compara ao que Ele fez. Todos se prostram à sua grandeza,
nada se compara ao que Ele fez. Todos se prostram à sua grandeza. Como é poderoso o nosso Deus está acima de todas as coisas. Nada se compara ao que Ele fez. Todos se prostram à sua grandeza. Como é poderoso nosso Deus, nosso Deus. Ele é poderoso. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Gratos a Deus pela tua manifestação, Jesus, neste lugar. Realmente, Deus, não há outro igual a ti, Jesus. Tu és, ó Deus, o Alfa, sim. Tu és o Ômega. Tu és o início e o fim, Jesus. Aquele que era, aquele que há de vir sobre mim, sobre a tua igreja, sobre nós, ó Deus, sobre o teu povo, ó Deus, que te adoram, Jesus. Abra o teu coração nesta noite. Feche os teus olhos, fala aí com Deus. Se renda a Ele nesta noite. Oh, oh. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há
Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Tu és Alfa e Ômega, início e fim. Tu és tudo para mim, Jesus. Tu és Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo, 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 Deus. És o Alfa e o Ômega, tu és tudo, Deus. Tu és Deus. Tu és Jesus. Tu és Jesus. Tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. Tu és Jesus. Tu és És o ar que eu respiro. És o ar que eu respiro, Deus. Tu és Jesus. Tu és Jesus. Incomparável, maravilhado Deus, exaltado Deus, amado Deus, amado Deus, amado Deus. Te adoramos, Senhor, te adoramos, Jesus. Te adoramos, ó Pai, te exaltamos neste lugar, Jesus. Mais uma vez, tu és o Alfa, Jesus. Tu és o Alfa, Pai. Aleluia, Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. és o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és, Jesus. tu és Jesus. Tu és Jesus. És o Alfa e o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. Recebe, Pai. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Amém, queridos? A paz do Senhor. Graças a Deus. Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 18. Jeremias 18. Glória a Deus. Esse louvor leva a gente a uma palavra bem moderna: curtir Jesus. Ele é tudo para mim. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, é a nossa adoração. Jesus é o caminho,
a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. E eu quero falar nessa noite sobre isso. Porque, sobre isso o quê? Uma vez eu ouvi uma pessoa falar o seguinte, que às vezes a gente vai tão estressado na estrada, quando estamos indo para algum lugar. A gente está numa viagem e fica ansioso e angustiado para chegar logo no destino. E a gente acaba esquecendo de olhar a paisagem, de curtir a viagem, que a própria viagem já é um momento de prazer. Então, Jesus é o caminho. Nele nós temos prazer já. Aleluia! Nós já temos que apreciar agora. Nós já temos que nos deliciar agora. Nós temos somente que nos preocupar no dia de chegar lá, sabe? Mas simplesmente viver o agora. O céu já desceu na terra. Mas vamos aprender o que isso significa. O meu objetivo nessa noite é falar sobre processos divinos. Para você chegar onde você chegou, tem um processo. Vamos ler aqui para a gente poder falar um pouco sobre isso. Jeremias 18. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Pode sentar. Estou fazendo um curso e esses dias eu cheguei professor feliz da vida, falando para ele: poxa, eu comecei a captar isso aqui, né? De repente eu fui ver, quando percebi já estava entendendo aquilo que a gente está estudando no curso. E o professor disse o seguinte: poxa, graças a Deus, parabéns, mas você sabe que eu aprecio mais é o processo, em como você chegou ali. Para você chegar hoje a desfrutar de algo, a desfrutar desse conhecimento, a desfrutar desse prazer, dessa descoberta, houve um processo. O processo do aprendizado, o processo que você percorreu para poder chegar aonde você está. E isso é só uma parte. Você não chegou ainda onde deveria. Você não chegou ainda onde deveria, mas você está num lugar que um processo te levou até ele. Então é muito importante nós prestarmos atenção no processo, porque nesta palavra aqui, Deus está falando a um povo dele. Há muitos anos este povo já era dele. Quem está me entendendo? Há muitos anos esse povo já conhecia. Tudo foi dado para esse povo. Tudo. Dele veio a promessa. Dele veio a palavra de Deus. Dele veio o Messias, né, lá na frente. Dele veio a libertação. Deste povo Deus manda a lei, a sua palavra, seus profetas. Deus faz coisas extraordinárias
para este povo que se chama pelo seu nome. Foi um processo, mas dentro desse processo, este povo crescia e retrocedia. Este povo amadurecia e depois ficava criança de novo. Ou seja, de geração em geração, uma hora o povo estava em pé, outra hora estava deitado. Uma hora estava firme, outra hora estava distante. E aí Deus, em todos os momentos da história, participa do momento daquele povo, participa daquele instante em que o povo está passando por uma dificuldade, por uma situação de distanciamento ou de rebeldia, seja ela qual for. Então Deus começa um processo com este povo, e Ele quer mostrar agora para Jeremias o que Ele está fazendo, ou o que Ele pode fazer. Aqui é interessante que Ele não está dizendo o que Ele vai fazer, mas Ele está dizendo: não poderei eu fazer, assim são vocês nas minhas mãos. Mas se você continuar lendo, você vai ver que tem uma condição nesse processo. E qual é a condição desse processo? Se eu disser que vou lançar uma desgraça, que vou castigar este povo, e ele se arrepender, aí vem o processo. Se tem algo vindo, te gerando uma angústia infeliz, te gerando uma opressão no inferno, um peso de culpa, um peso que não vem do Senhor, um peso de angústia sobre a sua vida, este peso muitas vezes já é um processo. Porque se a angústia, atenção, se a angústia for o processo para trazer para perto de Deus, que seja. Quem está me entendendo? É um processo. As formas de Deus trabalhar. Nossa vida é um processo, como foi lido no Salmo 139. Deus nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Existe um processo na nossa formação, existe o dia a dia do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento. Lá no ventre, Deus criou a vida com processos. Não podemos pular processos, precisamos passar por eles, mas precisamos aprender a responder ao processo. Ou seja, Deus está falando: se eu disser que vou lançar algo sobre este povo, e ele se arrepender, isso é o vaso se quebrando. Preste atenção numa coisa. Eu já cantei muitas vezes, e eu sei que Deus pode fazer isso, mas a gente canta assim: quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Quebra minha vida. Espera aí. Na verdade, essa música já está falando que ele já está quebrando, porque ele já quer ser um vaso novo. Quem me entende? Não é que Deus quebra. Se você continuar lendo aqui, você vai ver que quando Deus quebra é diferente. Aqui está falando de um processo de arrependimento, de quebrantamento pessoal. Ele está falando que a nação inteira precisa se arrepender. Quando Deus vier com um juízo, quando Ele vem para quebrar, é melhor o barro se quebrar antes. Quem está me entendendo? Então, quando eu lançar, você vai ver aqui, quando eu lançar alguma desgraça que eu quiser vir tratar de frente, ou seja, aplicar o juízo, porque eu sou juiz, não posso ter culpado como inocente. Quando eu vier com um juízo, se este povo ouvir a minha palavra, se arrepender, então eu vou me arrepender do mal que iria fazer. Essa palavra
Arrepender não tem a ver com errar, mas tem a ver com mudar por causa da condição. Porque se arrependeu, então eu também faço diferente, aleluia. Então eu não vou mais quebrar, porque ele já quebrou. E se ele quebrou, ele está mole. E se está mole, dá para fazer alguma coisa. Se está quebrantado, dá para moldar. Se está quebrado, dá para você tratar, pode pegar na mão, aleluia, colocar nas mãos e fazer como lá no princípio. Porque o homem veio do pó da terra, o homem veio do barro. Deus sabe trabalhar com a nossa estrutura. Aleluia, glória a Deus. Então Deus vem e leva a um processo. Presta atenção numa coisa curiosa aqui. Ei, Deus não vai direto no resultado. Ele pode fazer tudo. Ele falou que, né, Jesus disse que até as pedras poderiam clamar se o povo se calasse. João Batista disse que até das pedras Deus suscitaria filhos a Abraão. Jesus disse, ok? Até das pedras, ou seja, poderia ser instantâneo. Deus poderia fazer isso assim na sua vida, mas Ele não faz assim. Ele criou uma regra. Ele criou um processo. Ele pode fazer assim? Pode, a hora que Ele quiser. Mas em geral, Ele cria um processo. Em que processo você está? Em que momento da sua vida você está? Para se aproximar de Deus. Aleluia. Para entregar toda a sua vida no altar. Talvez seja o processo da angústia. Sabe aquele desejo de ser mais útil? Aquele desejo de querer fazer mais? Aquele desejo de querer orar mais, consagrar mais, fazer algo mais pelos outros, fazer algo mais pelo reino? Isso já pode ser um chamado. Isso já é um processo de um chamado. Você nem sabe que está sendo chamado. Você nem sabe que o que está gerando isso dentro de você já é um processo de Deus para trabalhar você, para preparar você. Quando Moisés, ele foge do Egito, ele vai trabalhar com as ovelhas do seu sogro. 40 anos cuidando de ovelhas, para depois Deus chamar ele e dizer assim: agora depois desses 40 anos você cuidando de ovelha, vem cuidar do meu povo, vem guiar o meu povo pelo deserto. Você não sabe que o que você está passando pode ser uma preparação. Quem me entende? O que você está passando pode ser uma preparação. Um trabalhar de Deus na sua vida, no seu caráter. Porque Deus trabalha em várias áreas da nossa vida. Ele trabalha no caráter, primeiramente para que a gente se aproxime dEle. E depois Ele trabalha no nosso caráter para que a gente sirva a Ele. E aí Deus vem e diz aqui que assim como o vaso nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos. Que poder tem o vaso? Que poder tem eu? Que poder tem você contra uma ação de Deus? Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Por que você está aqui hoje? Quem te atraiu? Quem te chamou? Quem iniciou um processo?
na sua vida. Em seguida Deus fala o seguinte, que se também ele falar uma palavra e o povo não se arrepender, o povo se endurecer, ele diz que, ele manda Jeremias pegar um vaso pronto, um vaso já seco, um vaso que não tem mais jeito. Ele pega e joga no chão, o que acontece? Fica só caco. Porque esse vaso foi o vaso que Deus quebrou. Deus mandou quebrar. Se endurecer, vai ser quebrado. Provérbios diz que aquele que é repreendido, muitas vezes se endurece, será quebrado sem que haja cura. Tudo depende da misericórdia de Deus ou não. Se chegou ao limite, se Deus achou que não dá. Como ele disse, até quando terás dó de Saul, visto que eu o rejeitei? Tolerou Saul até um ponto, depois os desprezou, porque Saul não tinha mais como quebrar. Ele não se quebrava. Saul era um cara que ele sempre dava desculpas. Toda vez que ele errava, ele dizia: mas foi a circunstância que me obrigou a fazer isso. Saul, você não pode fazer isso, você fez loucura. Mas eu vi que você estava demorando, então eu sou o rei, resolvi fazer papel de sacerdote. E Deus falou assim para ele: eu tenho tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, em sangue de bode, de ovelha. Não, eu tenho prazer na obediência. Aleluia, glória a Deus, irmãos, amém. A obediência é um vaso mole. A obediência me faz um vaso, aleluia, quebrantável, ensinável, modelável. Quando nós não somos mais ensináveis nem modeláveis, só tem um jeito, quebrando. Aí Deus é quem quebra. Isso é um processo que foi se formando dentro de nós, porque para um vaso se endurecer é um processo. Para o vaso se endurecer, ele tem que passar pelo fogo. Para o oleiro fazer o barro, ele tem que escolher o barro, certo? Ele vai lá, o barro é próprio, o material é próprio para aquilo que eu quero fazer. Ele vai até o terreno, tira o barro, depois ele tira as raízes, ele vai limpando o barro, ele tira as pedras do barro, ele purifica o barro. Ele fica homogêneo do jeito que o oleiro quer. O oleiro pega o barro e amassa o barro. Ele coloca o barro na roda, vai molhando, rodando e dando forma. Aleluia. E a forma está na mente dele. Mas você percebe que para esse vaso ele se tornar aquilo que Deus quer, depende dele ouvir a palavra de Deus. Depende dele se permitir moldar. Eu costumo dizer que Deus às vezes nos empurra para a situação. Quando Deus leva o seu povo para o deserto, Ele empurrou o povo para viver milagres, viver a dependência de Deus. Ele empurrou o povo, não tinha para onde ir, João. Às vezes você está diante de uma situação, ou diante de uma grande decisão, como a palavra de Deus diz que nós muitas vezes estamos diante de decisões. E essa decisão pode ser o seu futuro. Vai ser, né? Qualquer decisão que você tomar. Mas Deus sempre mostra: escolhe
Diante de você eu coloco o caminho da vida e o caminho da morte. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Escolhe, pois, a vida. Eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Eu quero ser um servo de Deus que agrada o coração de Deus. Se eu não ouvir a palavra de Deus, se eu não permitir que ela molde a minha vida, outra coisa vai moldar. Você vai tomar o formato de outra coisa, não do vaso que Deus queria. Amém, pessoal? Qual processo você está passando agora? Qual o momento que você está passando agora? É momento de quê? Esse processo que a igreja está passando no mundo é momento de quê? Parece, às vezes eu penso, não posso estar enganado, mas às vezes eu penso que é uma peneira. Que Deus colocou o seu povo numa peneira para agora examinar os nossos corações, ou melhor, revelar os nossos corações. Tudo isso é um processo na nossa vida. Desde que nós nascemos, nós estamos sendo moldados. Amém, pessoal? Deus tem um molde. Deus tem um molde. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Existe uma vontade perfeita de Deus para a sua vida. Amém? Existe uma vontade boa de Deus para a sua vida. Existe uma vontade agradável de Deus para a sua vida. Uma vontade que você deve viver, que vai agradar a Ele, que vai ser favorável à sua vida, porque Ele vai se agradar de ti, porque Ele pediu, Ele ordenou, Ele deixou isso para você viver. E quando nós saímos destes planos, então Deus levanta um profeta, ou seja, através da sua pregação, através da sua palavra, Ele começa a apertar. Desce à casa do oleiro, e lá eu vou falar contigo. Quando nós descemos, agora veja só, quando nós descemos para ouvir Deus, quando nós descemos para ouvir o que Deus tem a dizer, significa que nós estamos dispostos a aprender, a nos inclinar, a nos curvar diante da sua grandeza, diante da sua palavra. Amém? Glória a Deus. Diante da sua palavra. Glória a Deus. Nesse processo, enquanto eu estou sendo transformado de glória em glória, como diz a palavra de Deus, enquanto o Espírito da glória de Deus está dentro de nós, nos orientando, nos ensinando toda a verdade, o Espírito Santo está nos mostrando o caminho, está nos alertando, está falando aos nossos corações. E a palavra de Deus diz: não entristeçais o Espírito Santo. Quando é que nós entristecemos o Espírito Santo? Quando nós resistimos à sua palavra, quando nós resistimos ao seu chamado, quando nós resistimos à sua ação. Mas nós podemos entristecer o Espírito Santo. A palavra de Deus diz que sim, e chega ao ponto de dizer: não extingais o Espírito Santo, meu irmão. De tão que a gente resiste aos processos e quer pular os processos, não se deixa ensinar até o fim. Pulamos todo o tempo, estamos
ouvindo de Deus, daqui a pouco não estamos mais ouvindo de Deus. E hoje em dia são tantos pregadores, tantas mensagens, tantas igrejas, que tem um povo confuso. Porque não compreende, não consegue entender, interpreta de acordo com aquilo que entendeu. Mas eu fico assim com a palavra de Deus. Eu fico com a palavra de Deus. E todo mundo pode ficar com a palavra de Deus. Amém, pessoal? A palavra de Deus está na sua mão. Aí você não entende direito, como é que faz? A Bíblia interpreta a Bíblia. Vamos estudar. Vamos ouvir, vamos orar ao Espírito Santo de Deus. Porque, afinal de contas, quem nos molda é a palavra de Deus através do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Mas o vaso está sendo trabalhado. Eu estou sendo trabalhado. Você está sendo trabalhado. Amém, pessoal? Você está sendo tratado. Deus é o oleiro. E Ele quer que a gente preste atenção no processo. Ou seja, desde agora, qual é a disciplina que eu tenho para aprender? Qual é a firmeza que nós temos? Nos dias de angústia, nos dias de dificuldade, qual é a firmeza que nós apresentamos que temos? Aleluia! Qual é a disposição agora diante dessa pandemia, diante dessa dificuldade, para vencermos, levantar a cabeça e fazer algo útil para o reino? Às vezes falta raízes em nós, porque nós pulamos os processos, ou nós não estivemos preparados para ouvir, ou não ouvimos atentamente, não nos firmamos atentamente. Mas o que Deus quer é fazer de nós, fazer do seu povo um vaso conforme o seu querer, conforme o seu propósito. E contra isso não tem como lutar, e não tem contraindicação. Amém, pessoal? O que Deus quer de nós? Deus quer que a gente se ame, que a gente ame uns aos outros, que a gente pregue o Evangelho de Jesus Cristo. Deus quer que a gente sirva na igreja local. Deus quer sim que a gente dê fruto e o nosso fruto permaneça. Deus quer que a gente esteja firmado em Cristo Jesus, aleluia, que a gente esteja deixando o processo se completar na nossa vida, porque o que começou a boa obra é poderoso para terminá-la. Ele é poderoso para terminá-la. Como ele disse aqui, eu posso fazer de vocês um vaso conforme o meu parecer. Glória a Deus. A gente só precisa de uma coisa, de verdade, sinceramente. A gente só precisa se lançar na mão de Deus, confiar plenamente em Deus. Amém, meus queridos? Quem entende isso? Confiar em Deus. Quando eu era novo convertido, pessoal, existia uma dúvida dentro de mim. É o processo, né? Você é novo, você está num processo de crescimento, aprendizado. Existia uma dúvida muito grande dentro de mim, porque tinha muitas denominações. Eu pensava, qual é a igreja certa? Porque era diferente. Cada um tinha uma visão. Por quê? Cada um se firmava a partir de um ponto. E todas as igrejas em si, de alguma forma, têm uma teologia prática, vamos dizer assim. Sua liturgia, suas formas de crer em determinados pontos. Mas tem a teologia geral, vamos dizer assim. Eu não entendia isso, eu entendia o seguinte, que são muitas igrejas, e qual era a verdadeira? Eu era um novo convertido, gente. Só que eu entreguei a minha vida para Jesus. Amém, pessoal? Para Jesus. E eu li na palavra de Deus o seguinte: quem nele confia jamais será confundido. Quem confia em quem? Jesus. Jesus é a nossa segurança.
é a pedra principal de esquina, a rocha inabalável, rocha eterna, infalível, a pedra angular. Não tem segurança sem Jesus, não há segurança alguma fora de Jesus. Então eu parava, como um novo convertido, eu olhava para tudo que é igreja, e via tantas igrejas, e às vezes vinha um escândalo na televisão, de uma determinada denominação, e eu ficava assim, novo convertido, sem entender nada de Bíblia, mas sabe o que eu fiz? Fui falar para Jesus que eu estava com dúvida. Eu falei: Senhor, eu quero seguir a Ti, e eu entrego a minha vida a Ti, eu entreguei a Ti, e aqui está escrito que o Espírito Santo me guiará em toda a verdade, e hoje eu estou em dúvida, minha fé está confusa, o que eu faço? Para onde eu vou? E chorei muito, irmão, porque novo convertido, com aquela certeza, aquela vontade de servir a Deus, de repente vem tanta dúvida, querendo fazer você parar. E aí eu fiz assim, eu orei a Deus e falei assim: Senhor, eu estou por um fio, se o Senhor não falar comigo, não vou para igreja nenhuma. E aí fiquei ali chorando, saí depois de um bom tempo, mas de coração aberto. Sabe o vaso na mão do oleiro? Quebrado, sem nenhuma reação, se entregar para Jesus mesmo. Me entreguei ao Senhor, porque Ele vive. Amém? O Espírito de Deus habita em nós. Você tem experiência com Deus. E aí saí do quarto. Quando saí do quarto, irmãos, estava um louvor tocando, e este louvor foi falando dentro de mim, tão certo, tão profundo, que eu comecei a chorar de novo. Mas eu comecei a chorar entendendo a resposta. E a resposta que para mim veio naquele momento, claro e específico, é que não é a igreja certa, que certo é Jesus. O que eu não entendo agora, amanhã eu entenderei. Mas se eu confiar nele, ele me conduziria em todos os dias da minha vida. Quando eu fiz isso, eu me alegrei tanto, porque Jesus se manifestou dessa forma comigo, dentro de mim. Ele fala dentro de mim, e Ele me fortalece, dizendo que Ele é a rocha, que Ele é o certo, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, que não há segurança em uma denominação em si. Mas eu não precisava sair de onde eu estava, porque Ele também estava comigo ali. Porque a minha vida foi entregue a Jesus. Agora eu estou aberto para Ele. Irmão, quantas vezes eu fiz oração assim, ó, presta atenção, estou falando da minha experiência aqui, tá certo? Você tem experiência com Deus? Você não fecha a porta do seu quarto, você não fala com Deus? Eu abri um mapa mundi no chão e pisava no mapa mundi, porque eu coloquei na minha cabeça que assim como Deus falou com Josué, onde pisar a planta do teu pé, eu vou tenho dado. Isso tinha na minha cabeça, fora do contexto, mas qual era a minha intenção com Deus naquele momento? Quando eu pisei no mapa mundi, eu orava assim dizendo: Senhor, eu sou teu, e aonde o Senhor me mandar, eu sei que eu posso ir. Sabe, meu irmão, nunca tinha saído nem de Santos, não sabia nem sair da Baixada Santista, mas amados, Deus já me fez pisar em muitos lugares que eu jamais pensei, por causa do Evangelho. Aleluia. Eu pisei em lugares onde jamais pisaria se não tivesse Cristo, se não tivesse conhecido o Evangelho, porque foi por causa do Evangelho que eu fui a esses lugares. E eu pisei neste mapa e orava e dizia: Deus, eu sou teu,
Deus, aonde o Senhor me mandar eu irei, ou seja, não estou preso a nada, nem a ninguém, estou preso em Jesus. Eu estou aqui na minha igreja, na minha denominação, mas estou preso a Jesus, não estou preso à placa, não estou preso a uma religiosidade, a um prédio, eu estou preso a Jesus, e Ele até aqui tem nos ajudado, igreja. Se Ele é inabalável, então nele eu serei inabalável. O que é um vaso na mão do oleiro? Cada um de nós tem temperamentos. Amém ou não? Amém, graças a Deus. E nós temos que tomar cuidado com o temperamento. O meu temperamento também, é principal para minhas ações. O meu temperamento é principal para minhas ações. Tá? A partir daquilo que eu acredito, daquilo que eu tenho como ego, ou forma de pensar, é o caminho que eu vou trilhando, e geralmente ele vai aparecer. E eu fiz uma oração a Deus também sobre isso. Nossa oração constante deve ser assim, pedindo para Deus moldar a gente e controlar também nosso temperamento. E eu orava a Deus dizendo o seguinte: Senhor, eu quero ser semelhante a Jesus. Eu quero ser duro na hora de ser duro, porque Jesus era duro com quem tinha que ser. Sim ou não? Jesus, ele era duro com quem tinha que ser. E ele era duro, sabe com quem? Com os religiosos que estavam se sentindo acima dos outros. Ou seja, quando o nosso ego é elevado, Jesus batia de frente. Os fariseus, os saduceus, os religiosos da sua época. Ok? Mas os quebrados, que todo mundo nos xingava e não queria de perto, Jesus pegava os quebrados e falava manso. Eu falei com Jesus assim: Senhor, me ensina a ser duro na hora de ser duro, mas me ensina a ser maleável e doce na hora de ser doce. Jesus era duro com seus discípulos também. E uma coisa que a gente não esquece nunca, é uma passagem que a gente nunca esquece, quando ele diz para Pedro: para trás de mim, Satanás, que não entendes as coisas de Deus. Ele foi quebrando Pedro também. O processo do discipulado é um processo em que existe um Senhor e um Mestre que vai na nossa frente, e que cabe a nós querer segui-lo. Não existe discipulado sem querer aprender. Quem está me ouvindo? Não há discipulado sem querer aprender. Não há como o vaso se tornar aquilo que Deus quer, se não estiver disposto a ser ensinável, se não for humilde, se não estiver disposto a entender de verdade a vontade de Deus. Mas para isso, em primeiro lugar, tua confiança está totalmente em Deus, plenamente em Jesus. Ele é tudo. Você pode perder tudo na vida. Ei, você pode perder tudo na vida. Você não pode perder a sua fé em Jesus, porque suas promessas são incomparáveis. As suas promessas são inabaláveis. Só Jesus, o lugar mais e único, seguro. Enquanto o processo está acontecendo, como eu disse, precisamos dar valor a ele, porque processo fala de disciplina. Disciplina é o quê? Por exemplo, o cristão quer crescer espiritualmente, mas não é disciplinado na leitura bíblica. Não tem como. Tem como você ser maduro sem você se dedicar à Bíblia e à oração?
Entende? É necessário nós criarmos hábitos que nos levem à maturidade espiritual. E a prática daquilo que aprendemos é tudo. É a maturidade em si. Amém, pessoal? Se eu não quiser ser ensinado, não adianta. Eu vou ouvir 1 milhão de pregações, 300 mil homens de fogo, de poder, de autoridade, que tem palavra, que tem a pregação maravilhosa, ensinos tremendos, mas se eu não for humilde para ouvir e quebrantar-me diante do Senhor e dizer: Deus, dependo de Ti, ensina-me a ser o que o Senhor quer que eu seja, você não cresce, você não muda. Mas Deus pode trabalhar. Deus pode trabalhar. Deus pode fazer o que Ele quiser. E se Ele quiser fazer com você como fez com Jonas, você se debate, se endurece, foge, mas Deus vai e decide: eu quero você. Ele pode. Ele é Deus. Ele é Deus. Amém. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus, irmãos. Que bom que nós estamos na presença de Deus. Que bom viver na presença de Deus. Oh, coisa boa. Sabe, querido, isso é o que? Curtir o caminho, o processo. Nós vamos chegar na glória. Nós vamos chegar na glória. Mas enquanto estivermos aqui, temos que aprender com o Senhor, temos que viver para Ele, temos que dar fruto. Amém? O apóstolo Paulo até chegou um determinado momento em que ele fala assim: melhor para mim era estar com o Senhor. Não sei o que eu escolho, se fico ou se vou. Olha só o pensamento dele. Ele começa a refletir dessa forma: não sei se vou, não sei se fico, porque partir com o Senhor é muito melhor, mas eu prefiro ficar, para que eu possa produzir fruto entre vocês. O evangelho de frutos, frutos do Espírito, frutos do trabalho. Servir a Jesus, ou ser semelhante a Jesus, não é somente ser semelhante a Jesus em questão de caráter, mas também em questão de servir. Amém, pessoal? Então nós temos uma caminhada aí, gente. Tem um processo a seguir, o processo da maturidade, de se parecer mais com Jesus. Vamos pedir para Ele controlar o nosso caráter, controlar os nossos medos, transformar a gente, aleluia, conforme o Espírito Santo transformou Pedro, que se tornou de um homem covarde, num homem ousado para pregar o Evangelho, aleluia. Precisamos do Espírito Santo nesse processo, precisamos orar e nos colocar quebrantados na roda do oleiro. Jesus começou uma obra em nossas vidas. Ele não quer que a gente fique oscilante. Amém, pessoal? Se entrega para Ele 100%. Confia nele e você jamais será confundido nem abalado. Deus te guiará no meio da tormenta. Quando você não entender nada, Ele estará lá. Amém? Quando você não compreender nada, Ele estará lá. Jesus estará lá, nunca falhará, nunca nos deixará. Amém? Vamos orar? Glória a Deus. Enquanto estamos nessa viagem, em direção ao reino, em direção à glória, nós vamos olhando a natureza, vamos, como é que diz? Vamos curtindo a viagem. Mas o que é que a gente vai curtir? A gente vai curtir o agir de Deus na vida de um, na vida do outro. A gente vai curtir servir a Deus. A gente vai curtir, aleluia, ser grato. A gente vai curtir o perdão, vai curtir as mudanças.
Aleluia. A gente vai nessa viagem para a eternidade, a gente vai vivendo o dia a dia do processo de Deus em nossas vidas, nos lapidando, nos transformando, nos colocando às vezes em bifurcações, para nos ajudar a ter discernimento nas decisões. Nessa viagem, não fique ansioso somente para chegar lá e para partir. Não, nessa viagem, fique ansioso para curtir aquilo que Deus planejou, para deixar Ele ser o Senhor sobre você desde agora. Aleluia, para experimentar a glória dEle desde agora, para experimentar as bênçãos dEle desde agora, para experimentar adorar a Ele de todo o coração desde agora, para experimentar a presença do Espírito Santo, a experiência de Deus na sua vida, as revelações de Deus para você, aleluia, para que você dê testemunho da glória de Deus, porque nós somos tirados das trevas para a luz, para falar das grandezas dEle. Amém. Glória a Deus. Ele é o único que pode pegar barro e fazer vaso. Digo, transformar corações, transformar pessoas, transformar a igreja. Amém. Então vamos orar. Ore a Deus pela igreja, ore ao Senhor para que seja feita a sua vontade na sua vida, na sua casa, na sua igreja, aleluia, oh aleluia, para que a tua igreja cumpra o propósito de Deus, aleluia, anuncie Jesus, aleluia, para que vidas venham e se firmem no Senhor, para que os fracos se fortaleçam no Senhor, aleluia, para que o desanimado encontre vigor, em nome de Jesus, para que aquele que está doente encontre a cura no Senhor. Ore, faça como Paulo. Eu poderia até querer ir, porque é muito melhor estar com o Senhor, mas eu quero ficar para poder dar fruto. Amém, pessoal? Ore comigo agora. Confie no Senhor, se entregue a Ele, entregue tudo a Ele, confie, porque Ele não falhará. E aquilo que você acha que não deu certo, confie, porque para Deus foi a sua vontade, foi o que Ele permitiu ou quis exatamente que acontecesse. Ore, ore pelos seus irmãos, ore pela igreja do Senhor no Brasil, ore uns pelos outros. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em o nome de Jesus, nós adoramos a Ti, aceitamos o processo de ser moldados, Senhor Deus, assim como o Senhor disse na Sua palavra, assim como o barro na mão do oleiro, somos nós, o povo de Deus, nas Suas mãos. Assim como falaste a Israel, entendemos que também o Senhor está trabalhando em nós, fazendo de nós pessoas semelhantes a Jesus, pessoas com caráter moldado, mas também, Senhor Deus, com uma vida que dê fruto, que produza para o reino. Senhor, em nome de Jesus, faz com que o Teu povo, Senhor Deus, entenda, receba o discernimento, receba da Tua presença e venha se firmar, e venha criar disciplinas, pedir a Ti que o discipline, que o ajude, Senhor Deus, a estar diante da Tua presença, se permitindo ensinar, se permitindo guiar, se permitindo orientar, aleluia, um povo seguro, um povo firme, um povo forte, faz deste povo um povo, Senhor Deus, que realmente honra o Teu nome, oh, aleluia, faz deste povo um povo que honra o Teu nome a cada dia, repreende, oh Deus, tudo aquilo que está em nós, todas as impurezas do barro, tira as raízes, as pedras que atrapalham o Teu trabalhar na nossa vida, oh Deus, porque nós queremos que
Que o Senhor molde a tua igreja, molde, Senhor, este ministério, molde, Senhor Deus, a tua igreja no Brasil, molde o teu povo, Senhor, porque tem que ser do teu jeito, tem que ser conforme o teu parecer. O vaso tem que ser aquilo que está na tua mente, está no teu plano, está no teu propósito, Senhor. Então que venha o Espírito da glória de Deus, que venha o Espírito da glória de Deus e nos transforme numa igreja, aleluia, que sabe, ó Pai querido, se entregar diante do altar, que permite ser moldada, que está disposta a servir, a ser cheia do Espírito. Para a glória de Deus nós oramos, Senhor Deus, que haja em nós o poder do Espírito Santo, aleluia, para curar os quebrantados do coração, para curar os enfermos, Senhor Deus, para pregar o Evangelho do Reino, aleluia, para que as pessoas encontrem alívio e paz em Jesus através do teu povo. Em nome de Jesus, fortalece o teu povo, fortalece a fé de cada um de nós, nos ajuda a seguir, em nome de Jesus, amém. Amigo intercessor,
Consolador, eu sou todo teu, Jesus. Tu és meu amigo, meu intercessor. Espírito, Espírito, em tuas águas nós vamos mergulhar. Fiel Consolador, sou todo teu, amigo intercessor. Espírito, Espírito, em tuas águas eu vou mergulhar. Mergulharei em ti, Jesus. Glória a Deus. Oh, amado nosso, aleluia, amado nosso. Tudo isso vem de Deus, amém, irmãos? Tudo isso a gente recebeu porque o Senhor nos entregou, irmãos. Foi Ele que desceu, foi Ele que veio ao nosso encontro, foi Ele que apontou para você. Você nem conhecia, mas Ele chamou, segundo a sua palavra, a sua graça em nossas vidas. E agora nós precisamos aceitar o processo. Deixa Deus trabalhar na sua vida 100%. Não parou a obra não. Amém, pessoal? Não acabou ainda não. Você não chegou ainda lá. Então não fica frustrado, decepcionado. Você não chegou ainda lá. O final é que é bom. Mas a viagem também. Curte o processo, deixa Deus te mostrar as maravilhas dele no dia a dia da sua vida. Olha, irmão, não é fácil não, é angústia. Mas se esse for o caminho para nos aproximar e nos moldar, que seja. Porque sinceramente, de tudo que eu falei hoje, se você guardar isso aqui, tá bom. Irmão, afinal de contas, Ele é tudo. Nele está tudo. Tudo está concentrado e converge em Jesus, irmãos. Todas as coisas convergem em Jesus. Amém, pessoal? Então, vamos caminhar com Cristo. Firme nele, olhos nele, 100% nele, para aprender com ele. Ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Amém, pessoal? Eu sou dele e ele é meu, é assim? Somos do Senhor e ele é nosso Senhor. Somos os seus servos, ele é nosso Senhor. Glória a Deus. Ai, como é bom falar de Cristo, como é bom falar do trabalhar de Deus na nossa vida. Mas deixa eu te falar, Deus está sempre presente em nossas vidas. Sempre. Amém? Nesse momento Ele está presente em sua vida. Quando você deitar, Ele está presente na sua vida. Quando você acordar, Ele está presente na sua vida. Quando você for trabalhar, Ele está presente na sua vida. Quando você pecar, Ele está presente na sua vida. E vai te chamar a atenção, ou vai lembrar você de alguma coisa. O Espírito Santo vai te constranger na hora, para que você não faça mais, e você se arrependa e deixe Ele tratar essa área da sua vida. Em todo o tempo, Deus está presente. Você está feliz? Deus está presente. Você está triste? Deus está presente. Amém, pessoal? Você está forte na sua cabeça? Deus está presente. Você está fraco na sua cabeça? Deus está presente. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Paulo pensou que estava fraco e disse: Senhor, eu tenho espinho na minha carne, o que eu faço? Você, minha graça te basta, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ah, então entendi. Agora o que me importa é o teu poder, a tua presença. Aleluia! A tua presença. Moisés disse: não nos faça isso se a tua presença não for conosco. Então tá, é a tua presença. Amém, pessoal? Então não almeje tantas vitórias, não almeje tanto chegar lá agora, não tenha pressa não.
sabe? Tenha simplesmente o prazer de estar com Ele e de aceitar o seu tempo e o seu momento em que Ele está trabalhando em sua vida. E Ele está voltando. Ele volta logo. Amém? Ele pediu para a gente vigiar, porque a gente oscila. Em nome de Jesus. Olhe para Jesus. Amém. Glória a Deus, gente. Vamos encerrar o nosso culto. Voltamos agora na terça-feira com uma live, né? Uma live especial. E na quinta-feira, culto da vitória, culto presencial e também transmissão ao vivo. E depois domingo às 19 horas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ok? Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo seja convosco e todo o povo de Deus na terra. Amém. Se Deus é por nós, ninguém. Deus abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus.